Salmo 131. Salmo 131. Esse salmo eu lembro de tê-lo decorado na minha adolescência, na versão revista e corrigida. Senhor, o meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Tal criança, ou qual criança, ou da mesma forma que uma criança desmamada para com sua mãe, assim é minha alma para comigo. Salmo de declaração de dependência e amor de Davi ao nosso Deus. Mas eu gosto de ler também numa versão mais contemporânea. Alguns gostam da NVI, eu gosto muito da Almeida 21. E eu trouxe então a Almeida 21 para nós refletirmos nesta manhã. Senhor, meu coração não é arrogante, nem os meus olhos são altivos. Eu não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego a minha alma. Como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é a minha alma como esta criança. Ó Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Este salmo, muito lindo, salmo de Davi, o homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, o homem que foi amigo de Deus, a Bíblia fala que Davi foi amigo de Deus. Esse texto foi escrito muito provavelmente naquela época em que Davi foi ungido rei de Israel, mas ele não foi reconhecido rei de Israel. Se nós lermos lá os livros de Samuel, né, 1º e 2º Samuel, e até 1º Crônicas, narra a história de Davi, né, o fracassado reino de Saul. E aí, enquanto Davi ainda estava no poder, Deus chama Samuel para ir à casa de Jessé para ungir Davi. Então, Davi ele foi ungido, mas ainda não reconhecido. Saul estava no poder. Algum tempo depois disso acontecer, a notícia se espalha. Olha, Samuel foi até a casa de Jessé. Somente o fato desta notícia se espalhar já foi motivo para Saul entender, né? Porque Samuel já tinha cantado a bola, né? Dado o spoiler, né? Seu reino foi rejeitado. E o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração. Então Saul já fica atordoado, atormentado. Enfim, quando se entende que é Davi o eleito, o escolhido, o novo rei ali ungido, então Saul começa a criar estratégias, criar maneiras para matar Davi. Ele era ali aconselhado por algumas pessoas, os seus próprios súditos incentivavam isso. Esse cara não presta, esse cara vai aprontar, abre o teu olho, se eu fosse você eu já eliminava ele logo, ó, é uma concorrência aí, tá chegando, né? Então, neste momento, Davi começa a ser perseguido, passa por algumas situações onde ele acaba sendo quase morto. Mas ele olha ao Senhor e ele faz uma oração, uma declaração, uma prestação de contas, vamos dizer assim, porque nós vamos ver que não é uma oração onde ele pede alguma coisa. Na verdade, ele está dizendo ao Senhor, Senhor, eu não sou arrogante, eu não desejo essas coisas que não são para mim, eu estou satisfeito no Senhor. O que eu quero, o que o Senhor já me deu é o que eu quero, o que o Senhor já me deu é o suficiente. Então, a partir daí, ele vai narrar esses 3 pequenos versos mais que são tão profundos ao nosso coração. O primeiro verso diz, né, Senhor, o meu coração não é arrogante. Senhor, eu nunca desejei mais do que o Senhor já me deu. Tem coisas que o Senhor está querendo me dar que eu sou incapaz, eu não sou capaz de ser rei. Eu nunca olhei para os outros de cima para baixo, eu nunca desprezei ninguém. Poxa vida, eu era, né, um pastorzinho de ovelha. Agora eu já tenho até uns cavalinhos aqui, uns guarda aqui, uns malucos que me seguem, que a gente faz algumas coisas. Mas, Senhor, eu estou satisfeito com o teu cuidado, com a tua provisão. E é interessante que nós vamos ver aqui que esse momento é um momento de Davi no seu secreto. É um momento onde só está ele e Deus ali conversando. E é interessante que nós vamos ver que, diante desta conversa íntima,
dessa conversa solitária, particular com Deus, nós temos aqui uma lição muito importante, que Deus é público suficiente para nos ouvir. Muitas vezes nós queremos falar em grandes multidões, queremos orar somente no meio de grandes multidões, muitos não querem, né? Mas muita gente quer orar só no coletivo, o que é lícito, o que é válido, nós podemos até falar disso daqui a pouco. Mas quem tem que ouvir a minha oração é o Senhor. E neste momento aqui nós vamos ver que o Senhor é público suficiente para resolver quaisquer problemas. Muitas vezes a gente reclama entre nós, quando nós podemos lançar as nossas ansiedades diante do Senhor, né? Ele tem muitas coisas, nós vamos ver que o Senhor, quando nós falamos com o Senhor e dizemos a Ele todas as coisas, mesmo aquelas coisas que não seriam apropriadas a dizer em público, não existem aquelas coisas, pecados confessados, por exemplo. Tem coisa que eu estou aqui orando no meio da igreja, não dá para a gente orar alto, porque o irmão do lado vai se chocar, mas com Deus não. Com Deus nós podemos abrir o nosso coração. Senhor, o meu coração, eu tenho um ego muito grande, eu quero me aparecer para todo mundo, eu quero isso, eu quero aquilo. O irmão do lado vai se chocar, vai falar, nossa, André Silva, você é assim? Que horror, né? Mas Deus, Ele nos entende, Senhor. Eu estou bravo com tal coisa, eu estou entristecido com tal coisa, eu estou assim com isso, com aquilo. É o Senhor, até porque Ele sonda os nossos corações. E olha que coisa linda que nós vamos ver aqui. A importância de abrir o nosso coração diante do Senhor. Porque quando nós estamos falando com Ele, o que a boca está falando, está pronunciando, Ele está sondando aqui dentro. Ele está vendo, meu filho está falando a verdade. Esse menino é bonzinho. Ele não é mentiroso, ele está sofrendo com isso, eu vou ajudá-lo, eu vou entrar com providência, com provisão para ele nessa situação, porque ele está sendo sincero em seu coração. E é interessante que o exercício, a disciplina de se abrir diante de Deus, é uma coisa tão gostosa que é natural quando você começa a se expor, se rasgar, se abrir diante de Deus. O Senhor, aos poucos, você vai notar que o Senhor ele vai trabalhando na sua vida, Ele vai te mudando, Ele vai te moldando. Quando você vê, está tão natural você falar com Deus, que você já automaticamente você vai diminuir os seus pecados. Você não vai expor mais pecados, porque o seu relacionamento com Deus vai fazer com que você viva apenas no centro da sua vontade. E os pecados serão evitados. E quando você estiver no secreto com o Senhor, Senhor, o meu coração hoje é grato, o meu coração é cheio de gratidão, o meu coração não tem arrogância, o meu coração não tem olhado diferente, não tem desejado outras coisas, o meu coração está alegre e se satisfaz no Senhor. Mas para isso nós precisamos colocar em prática esta disciplina do falar com Deus, do estar a só com o Senhor, até nós chegarmos naquele momento e dizermos: a minha satisfação está completa no Senhor. Ah, mas eu tenho casa, carro, olha, eu vejo crentes aí com casa, carro, casa no interior, casa não sei aonde, casa não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, possui tantas coisas. Isso daí são perfumarias, isso daí são mimos que o Senhor dá ao crente fiel, mas não por essência, não por merecimento. Isso aí vai acontecendo, a gente trabalha para isso, não é? Não é verdade? Então o que acontece? Mas Deus ele vai abençoando as nossas vidas de acordo com o nosso coração. Eu conheço muitos crentes ricos que têm muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas o coração deles não está, a satisfação deles não está nos bens, a satisfação deles não está naquelas coisas, mas a satisfação deles está no Senhor. E por isso que o Senhor vai os dando ainda mais. Por quê? Porque eles usam tudo aquilo que o Senhor os dá. Volta, de alguma maneira, volta para a glória do Senhor. Volta para missões, volta para a obra missionária, volta para a casa do Senhor, volta para evangelismo. Olha, eu perdi a conta de quantos eu já vi assim. Eu conheci por exemplo, que dando um testemunho que havia comprado um barco, comprou um barco e montou um barco assim, com tanta coisa que eu falei, meu Deus, quanta, né? Lembra disso, Renato? Quanta arrogância. E aí no final ele fala, e enviamos, aí ele conta todos os detalhes do barco e tal, não sei o quê.
E aí ele conta, e depois nós fomos até lá os ribeirinhos, os irmãos necessitados lá do Amazônia, e entregamos aquele barco para eles. Olha que coisa linda, é isso. Precisamos de crentes assim, de ricos assim, ricos crentes, que não coloquem o seu coração naquilo que tem, mas a satisfação deles no Senhor. E porque a satisfação está no Senhor, tudo que eles têm é para a glória e para a obra do Senhor. Davi, observe que Davi não estava isento de pecados, ele não estava isento de tentação, mas o fato dele saber que ele tinha o auditório dele, no auditório dele estava o Senhor, e muitas vezes somente o Senhor. Isso fazia com que ele tivesse um coração aberto e livre para poder ser aberto e derramado diante do Senhor. Então aqui nós vemos que é imprescindivelmente importante, ou como diz o pastor André Silva, é inenarravelmente importante, né? A gente precisa falar o tempo todo. Isso é indiscutível, a importância da adoração e do relacionamento comunitário também entre irmãos. Isso é importantíssimo, estarmos aqui agora juntos, buscando ao Senhor, isso é muito importante. Estarmos nos GCs durante a semana, nas quartas-feiras aqui orando, buscando ao Senhor, isso é importantíssimo, porque a família de Deus, a família de fé, é uma família comunitária guiada pelo Pai. Mas o que nós vivemos aqui hoje, o que nós vivemos nos GCs, o que nós vivemos nas quartas-feiras, são reflexos daquilo que nós vivemos com o Senhor. Então, o meu relacionamento com Deus, a minha satisfação no Senhor, fará com que eu venha externar, expressar a minha satisfação com Deus entre o povo de Deus, entre a família de Deus. Então, nós não podemos esquecer disso. Nós apenas fazemos aqui o que já começamos a fazer lá em casa, o que começamos a fazer lá no nosso secreto, no nosso íntimo com o Senhor. Foi assim, então, que nós vamos ver que Davi aprendeu a confiar totalmente e incondicionalmente em Deus, nas suas promessas, no seu cuidado. Davi confiava integralmente no Senhor. Ele sabia que Deus e todos os recursos e necessidades que ele tinha para a sua vida, ele encontraria no Senhor. Nós vemos na Bíblia nós encontramos diversos exemplos de homens e mulheres que se contentaram com o Senhor, que sobreviviam do Senhor, pelo Senhor, através do Senhor. Lembro-me aqui agora de Jó, por exemplo, um homem riquíssimo, perdeu tudo, e ele diz que eu vim nu a este mundo e nu voltarei. Tu me deste, tu me tomaste, bendito seja o teu nome, olha só. Né? Ou, como diz a corrigida, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Assim como Davi, ele não estava orando pedindo nada a Deus, mas ele estava se abrindo, prestando conta ao Senhor, dizendo: Senhor, tu conheces o meu coração. Tu sabes que o Senhor quer que eu seja rei, tudo bem, é um desejo seu, mas eu sou incapaz disso daí. Isso é humildade. Isso é se humilhar diante do Senhor. Nós precisamos desta compreensão também da palavra do Senhor. A ideia aqui é de Davi abrindo inteiramente o seu coração, sem esconder nada, e ao mesmo tempo sentir como se Deus estivesse lá dentro conferindo tudo. Né? É a gente mostrando a casa, e a pessoa que está olhando a casa, levantando o sofá, tirando a coberta, tirando a cortina, olhando tudo para ver se tudo que você está falando é verdade mesmo. E Deus se satisfazendo também em ver o seu servo, e ver no seu servo um coração totalmente voltado para Ele. Davi não busca coisa além da sua compreensão ou da sua capacidade. Ele não quer nada daquilo que seja necessário para a sua existência. Davi nega que seja soberbo. Davi não quer ter a sensação de grandeza ou coisa para se orgulhar. Ele nega querer satisfazer o seu ego, mas é bom, eu quero ser bem redundante nisso, mas Davi se regozija, se satisfaz no Senhor, e esta é a nossa oração. Senhor, eu não quero mais do que eu possa ter,
Eu me realizo com aquilo que o Senhor tem me dado, e isso é tão difícil. Eu me realizo com aquilo que o Senhor tem preparado para mim, mas muitas vezes nós queremos coisas que não é nossa. Nós precisamos nos satisfazer e viver com aquilo que o Senhor tem para mim. Às vezes a gente está com um carro. Mas aí o irmãozinho do lado chega com um carro novo, diferente. Senhor, era aquele que eu queria. Não, se satisfaça com aquilo que o Senhor te deu. Seja feliz com aquilo que você tem e use a sua vida e tudo o que você tem para a glória do Senhor. Se você tem um carro hoje, não ache porque você é bonito demais, porque você trabalhou demais. Não, foi porque o Senhor te deu. Porque aquele emprego que você tem hoje, o negócio que você tem hoje, foi o Senhor que te deu. Lembre-se que coloque a sua capacitação, a sua inteligência, o seu poder, o seu tudo, a sua vida diante do Senhor, porque tudo que nós temos, tudo que somos é do Senhor. Tudo que temos. Não pense você que você é inteligente demais. Porque bateu a cabeça e ficou inteligente. Não, porque o Senhor te deu inteligência. Porque o Senhor te deu vida. Porque o Senhor te deu saúde, o Senhor te deu condição de estudar. Não se ache superior. Tem gente que acha que pode tudo. Tem gente que acha que tem tudo, que sabe tudo, que quer sempre estar contente, que quer sempre estar por cima de tudo e não se contenta com nada. Se satisfaz com bens, não no Senhor. Então nós precisamos, assim como Davi, aprendermos a nos satisfazer no Senhor. Versículo 2: Na verdade, acalma e sossega a minha alma como uma criança desmamada nos braços da mamãe. E eu, particularmente, preciso muito aprender a trabalhar a minha ansiedade. Eu preciso aprender com Davi a trabalhar sobre a ansiedade. Quanto mais eu estudo o tema, eu percebo que eu fico mais ansioso. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada, e aí eu fico nervoso, eu fico bravo, eu falo, poxa vida, como que eu não sei? A minha psicóloga, coitada, ela tá maluca, ela tá procurando uma psicóloga para ela também, que eu deixo ela maluca. Mas olha que coisa, né? Questão da ansiedade. Olha que lá no doutorado essa semana nós estudamos a semana inteirinha o Sermão do Monte. E aí quando chega lá no capítulo 6, né, que vai falar, não andeis ansiosos, ou que a vez de comer ou de beber. Ai, meu pai do céu. Eu acho que lá em casa é assim, a gente está almoçando preocupado com a janta. É uma loucura, a gente é ansioso, então a gente precisa aprender a descansar, a acalmar o nosso coração, a sossegar o nosso coração no Senhor. Davi, além de conseguir abrir o seu coração diante de Deus, sofrendo tantas perseguições, tantas lutas, tantas dificuldades, agora ele diz ter conseguido acalmar o seu coração. O texto diz acalmar a minha alma, mas alma aqui, nesse sentido aqui, é do corpo inteiro. Coração, alma e espírito, é você se tranquilizar no Senhor. Está vindo um tsunami, você está vendo vir um vendaval, mas você está tranquilo, porque tudo o que você precisa é o Senhor. E lá no meio do furacão, no meio da tempestade, você sabe que as coisas estão acontecendo, estão vindo na sua direção, mas você sabe que Ele está aqui com você. E se precisar de pegar você no colo e te esconder, Ele o fará. Então vamos tentar também aprender a acalmar. Parece eu fiquei lendo esse texto e eu fiquei imaginando. Eu acho que Davi, ele nunca teve uma filha internada, não. Eu acho que Davi nunca viu os médicos ficar falando, vamos ter que abrir a cabeça da sua filha. Ou no caso da Gabi, né, ela não acorda, vamos ter que operar. Olha só, eu acho que Davi, porque, diante de uma situação, né, de perseguição, ele se acalma. Eu falei, poxa vida, nós também, então, eu, André, preciso aprender a acalmar o meu coração diante do medo, diante das dores, diante das lutas. E essa é a palavra para nós. Essa semana nós passamos um furacão, mas virão outros. É certo que virão outros. Nós precisamos, então, ter a certeza de que o Senhor está conosco, acalentando-nos
escondendo-nos, protegendo-nos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu creio, meus irmãos. Este é o Deus desta igreja, o dono desta igreja, Senhor e Pai de vocês. Esse é o nosso Deus. Isso não significa que ele não sofresse, isso não significa que ele também não tinha tido seus medos, suas aflições, suas lutas, mas isso ensina-nos que ele entregava o seu coração ao Senhor. Observe que Samuel já o havia ungido rei. Ele podia se empolgar, ele podia ficar tranquilo e falar: vou tirar Saul logo da reta e eu sou o rei agora. Ele podia falar: eu vou tirar Saul da jogada e vou assumir logo esse trono. Mas não. Davi, ele fica esperando o momento certo, o tempo certo, ele descansa, ele vai trabalhar para o rei, ele vai tocar harpa para o rei, ele vai matar Golias para o rei, ele vai fazer um monte de coisa, aguardando o momento certo. Davi, ele expressa a sua submissão e a sua incapacidade diante de Deus. Eu fico pensando, né? Davi podia falar: até que enfim, né, Deus, chegou a hora. Porque muitos falariam isso, né? Não é verdade? Quando a gente é promovido no serviço, trabalhou, e veio o chefe. Você vai ser promovido agora. Agora você vai ser o cara que aí o cara fala, né? Não mereço. Oh, que gentileza sou. Não, os caras falam, né? Passou da hora. Olha, quanta arrogância, quanto, né? Não, Davi, ele não fala para o Senhor: passou da hora, já estou sabendo que eu sou o cara faz tempo. Não, Davi, ele se submete ao Senhor. Meu Deus, eu não sou capaz, eu não valho muita coisa não, eu sou um pastorzinho de ovelha, e ainda de vez em quando uma ou outra some, eu tenho que matar um leãozinho, um ursinho e tal, eles abrem a boca para mim, mas eu não tenho medo não, mas ser um rei é muita coisa. E aí o Senhor nos mostra aqui também que Ele capacita, que Ele prepara, que Ele treina, que Ele protege. Não importa as dificuldades ou os desafios que teremos pela frente, que a igreja terá, que você terá, seja no seu ministério, seja na sua saúde, seja na sua vida, seja no seu trabalho, quaisquer que forem os seus desafios, o Senhor está com você em cada um deles. Em cada um deles. Esse é um excelente exemplo de como nós lançarmos as nossas ansiedades em Cristo, como está dizendo lá em 1 Pedro 2. Ou também a gente pode pensar aqui num ótimo exemplo de domínio próprio, de que nós temos encontrado lá em Gálatas 5. O versículo 2, Paulo diz assim, né, como uma criança, olha, eu quero sossegar a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. Vocês já viram uma criança aqui que acaba de mamar? Eu já vi vários. Essa semana um foi visitar a Gabi lá em casa, a Júlia. Foi visitar a Júlia. O Luca foi lá visitar a Júlia lá em casa essa semana e levou a Lívia. E nós estávamos à mesa conversando, né, tomando um cafezinho e tal. E aí eu acho que ele percebeu que estava todo mundo à mesa, né, comendo e tal. Ele começou a chorar e não parava. Aí a Lívia, esperta, ia lá, pegava um trocinho assim, mas uma coisa tipo aquele grão de mostarda de Jesus lá. Pai, dava na boquinha dele, calmava. Aí eu acho que o negócio do bolo sumia na boca dele. Vivia lá. É assim. Uma criança com fome, e isso porque era só um bolinho, ele estava fazendo a manha, né? Querendo... Mas uma criança com fome, aí tem outro exemplo do Lucas, com fome, começa a reclamar. E qual é a maneira de uma criança reclamar? É chorando, esperneando, agitando, não é isso? Toda agitada, desesperada. E quando a mãe vem e traz o mamar, essa criança mama, toma, ele se alimenta. E após se alimentar, o que essa criança faz? Ela descansa, vira e dorme. Em paz, em segurança, tranquila, ela não está mais preocupada com nada. Ela vira e descansa. A nossa vida, ela é uma agitação só igual a vida de uma criança com fome. Isso porque não chegou os boletos ainda. Quando chegar os boletos, aí essa criança vai, né? Mas observe, a nossa vida é agitada. O nosso coração é agitado. Tudo na nossa vida é agitado, a nossa mente é agitada. O meu coração, às vezes, eu acho que ele é um liquidificador ligado. A milhão que tem que
puxar, tirar da tomada para se acalmar. E é esta a ideia. Davi está dizendo que quando ele está como uma criança desmamada, ele é esse liquidificador, que ao ser desmamado é como se sai da tomada esse liquidificador e o seu coração se acalma no Senhor. Então nós precisamos aprender a confiar e aprender e ser e viver como esta criança desmamada no Senhor. Sabe, de saber que estamos seguros, protegidos, guardados. Davi continua dizendo que ele está aprendendo a descansar de si mesmo. Nós precisamos nos guardar de nós mesmos. Tem uma canção lá do Trazendo a Arca que diz, né, me livra de mim mesmo. É mais ou menos isso. Me livra de mim mesmo. Me livra dos meus desejos. Me livra das minhas ansiedades, do meu coração, das minhas preocupações. E deixa eu focar no Senhor. Satisfazer-se no Senhor é esperar no Senhor. E muitas vezes nós deixamos de nos satisfazer no Senhor porque nós estamos acelerados, nós não sabemos esperar. Então nós precisamos aprender aqui com Davi essa lição. Davi, ele tinha esse coração agitado, mas aprendeu a acalmá-lo no Senhor. E aqui nós aprendemos 3 lições com esse versículo 2 de uma criança desmamada. Nós vamos aprender sobre dependência. A criança depende de tudo. Pelo menos acho que até uns 2, 3 anos. Eu acho que por aí uma criança depende de tudo. Não se limpa sozinha, não se troca sozinha, não come sozinha, não anda sozinho. Não é isso? Dependência. Uma criança depende em tudo dos seus pais. Assim nós precisamos aprender a depender em tudo do Senhor. E depender é confiar. Muitas vezes a gente confia desconfiando, não é isso? Frita o peixe olhando o gato, não é isso? A gente precisa entender que depender do Senhor é depender 100%. Outra coisa que nós aprendemos aqui com essa criança, com esse versículo 2, nós aprendemos a satisfação. A criança, depois de mamar, ela se satisfaz. Tem umas que dá aquela gorfadinha e dorme. Ah, que beleza, né? Maravilha, assim somos nós. Nós precisamos aprender a nos satisfazer em Deus, entregar ao Senhor e confiar no Senhor. Terceiro ponto aqui, terceira lição nesse texto, a segurança. A criança mama, vira e dorme. E se de repente ela dá uma abridinha no olho assim, ela vai ver que a mãe está por perto. Olha só que coisa interessante. Ela se sente segura no ambiente. Ontem o Luca estava com a gente aqui, e aí teve uma hora que eu observei que ele dormiu. Ele dormiu. Aí levaram ele lá para o berçário. Eu acho que ele deve, depois de um tempinho, ele olhou, viu que estava seguro, ficou de boa, quieto. Aí, de repente, ele olhou de novo, não tinha mais ninguém por perto. Todo mundo ouviu o que aconteceu. E aquele auê todo, né? Aí a Dinda correu lá, né? A Josi correu lá e já resolveu o problema. Mas olha só que interessante. Mas quando a criança olha, o pai está por perto, a mãe está por perto, ela nem questiona, ela vira para o outro lado. E capota. Segurança. A criança está segura. Assim nós precisamos aprender com o nosso Deus, que Ele é o nosso seguro. Ele guarda-nos. O Salmo 48 diz que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente em qualquer momento. Davi está dizendo que de manhã ele olha, o Senhor está lá. De tarde ele olha, o Senhor está lá. Na alegria ele olha, o Senhor está lá. Mas na dificuldade ele olha, o Senhor continua lá, do ladinho dele. Não importa as circunstâncias que nós estivermos, o Senhor continua do nosso lado. E por isso que ele vai dizer, ele vai incentivar, ele vai orar, ele vai dizer ao seu povo Israel, põe a tua confiança no Senhor. Versículo 3. Põe a tua confiança no Senhor. André, põe a tua confiança no Senhor. Renata, põe a tua confiança no Senhor. Igreja, abrace, coloque a sua confiança no Senhor. Nós estamos seguros em Ti, Senhor. Davi nos ensina a esperar e a confiar no Senhor. Mas a mensagem para nós não é apenas olharmos para o exemplo de Davi e nos satisfazermos com a sua história. Hoje nós precisamos, irmãos,
buscar também no Senhor, eu imagino que que o Senhor está nos incentivando nesta manhã a esperarmos e confiarmos no Senhor, mas exercermos a nossa fé. O Senhor está nos chamando nesta manhã a vivermos a nossa própria experiência com Ele, a vivermos a nossa própria história. A resposta virá, apenas confie no Senhor, confie no seu Deus. Queridos, observe que nós precisamos também esperar de forma ativa, de forma agindo. Nós precisamos estar preparados com as nossas lamparinas cheias, sabe, exercendo fé, buscando mais do Senhor, lendo a Bíblia, orando, evangelizando, cultuando, participando de atividades da igreja, participando de relacionamentos com os irmãos, dentro e fora da igreja. Se nós somos uma família, nós não somos uma família apenas aqui dentro, mas somos uma família lá fora, principalmente lá fora. Nos preocupamos uns com os outros, oramos uns com os outros. Somos o povo de Cristo, somos a família de Cristo, somos o corpo de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos aprender. Nós precisamos esperar em Deus, em tudo que Ele nos prometeu. O Senhor nos prometeu segurança. O Senhor prometeu que cuidaria de cada um de nós em quaisquer situações. Mas, acima de tudo, o Senhor nos prometeu a vida eterna. O Senhor nos prometeu a ressurreição. O Senhor nos prometeu a redenção. O Senhor nos prometeu o cuidado, o Senhor nos prometeu, inclusive, que passaríamos por tribulações, mas que Ele estaria conosco em meio a cada uma delas. O Senhor também nos prometeu que estaria conosco na hora que o seu filho estiver na UTI, na hora que o seu filho estiver internado, na hora que sua mãe, seu pai estiver doente, internado, na hora que você estiver desenganado pelos médicos. O Senhor nos garante que estará conosco também ali. Esse é o nosso Deus. Ele prometeu que não nos deixaria ser provados ou tentados mais do que possamos suportar. Ele nos prometeu, na sua palavra, lá em Coríntios, Paulo está dizendo isso, que em momento algum Ele nos deixaria. E que se passássemos por algum momento, onde nós mesmos não possamos suportar, que Ele mesmo viria nos socorrer. Essa é a palavra de Deus para nós. Não importa a situação que nós vivamos, Ele mesmo virá na hora que você não aguentar. Ele mesmo virá em seu socorro. Portanto, igreja, espere, descanse no Senhor. Espere, descanse, igreja, abrace no Senhor. Caminhando aqui para o final, eu quero lembrá-los que o Salmo 131, ele nos desafia. São 3 pequenos versículos mais profundos, lindos, mas é um desafio. Esse texto nos desafia a termos uma postura humilde diante de Deus, renunciando à busca por grandeza e encontrando descanso apenas no Senhor e na sua soberania. Confiar no seu cuidado, na sua sabedoria, no seu descanso e nos satisfazermos naquilo que Ele já nos deu. Com isso eu não estou dizendo que nós não podemos buscar ter mais, ter bem. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não podemos nos realizarmos em bens, em posses. Mas nós precisamos nos realizar no Senhor, aquele que pode nos dar infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, ou que pensamos, ou que imaginamos. Então, irmãos, que nós possamos ser fiéis com aquilo que temos, a fim de que a nossa fidelidade redunde bênçãos, as quais saibamos lidar com elas, renunciando assim à busca por grandezas vazias. Eu não vou detalhar aqui, entrar no processo aqui, no mérito das grandezas vazias, mas a gente busca muitas coisas que são efêmeras, não fazem sentido, né? Enfim, que sejamos capazes de descansar em todas as circunstâncias e experimentar a paz e o contentamento que só Deus pode nos dar. Irmãos, que possamos realmente abrir o nosso coração, nos rasgarmos diante de Deus e confiarmos de verdade, porque o Senhor está cuidando de você. Amém? Vamos